Nos perguntaram o que a Bíblia diz a respeito de outras religiões cristãs. Então, entendendo que ele está querendo dizer, talvez quem fez a pergunta, de religiões que pelo menos se dizem cristãs, ou seja, que dizem acreditar em Cristo e tudo mais, eu quero. É uma pergunta meio. ah, não tão especificada assim. Então, o que eu queria aproveitar respondendo essa pergunta é tentar mostrar o que a Bíblia fala a respeito da diferença que nós temos entre aqueles que nós podemos chamar de irmãos, mesmo sendo de denominações diferentes, daqueles que nós consideramos então outras religiões cristãs, ou seitas, ou heresias, enfim, independente do nome que você quer chamar. Mas é aquelas pessoas que não são irmãs, embora até pareçam ser. O que a Bíblia diz é que, tanto lá em Gênesis, são dois textos que eu gosto muito, que eu creio que a Bíblia não são só esses dois, mas que com textos que nós podemos usar como parâmetro para esta resposta. O primeiro é em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, onde Moisés está realmente mostrando para o povo judeu, povo hebreu ali saindo do Egito, como é a cosmovisão teocêntrica e cristã. E um outro texto muito interessante é o que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, logo no comecinho, quando ele está clamando para que as pessoas, né, exortando para que os crentes perseverem numa unidade, e aí ele dá 7 parâmetros pelos quais nós deveríamos lutar pela unidade. Mas se alguém foge daqueles parâmetros, aí não deveria fazer parte desta unidade. Então, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a Bíblia mostra, né, Moisés está mostrando que Deus criou o mundo, Deus é o autor de todas as coisas, de que o pecado veio de fora do homem, tentação de Satanás, mas a partir do momento que o homem peca, né, este pecado que está descrito em Gênesis 3 é o grande problema da humanidade, descreve todo este problema que nós estamos passando, e sempre vamos passar, porque todos os males é fruto, então, deste pecado, e a grande solução para o pecado é o descendente que viria da mulher, Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá para Efésios capítulo 4, Paulo vai elencar lá então 7 fatores também. E se uma igreja se diz cristã, ela deveria se adequar a estes fatores. Lá diz, há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança, há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor. Então, aqueles 7, e perceba que é interessante que Paulo diz assim, por exemplo, há um só batismo. Então, há aqueles que batizam por aspersão, por imersão, mas é um só batismo, ou seja, o mais importante ali é o batismo. A esperança para a qual nós vemos é uma só também. Então, a nossa esperança é que Cristo vai voltar. Existem aqueles que acreditam que Jesus vem para reinar aqui nesta terra, há aqueles que acham que não, que ele vem já para restaurar todas as coisas, mas a esperança é a mesma, é a volta de Cristo. Assim como há uma só fé. E aí talvez é uma das grandes diferenças que nós temos. Se a salvação é exclusivamente pela fé na obra de Cristo. Porque qualquer grupo que se diga aí cristão, qualquer grupo religioso, que coloque qualquer outro fator necessário à fé cristã que não seja a obra de Cristo, vai além do que a Bíblia ensina, e então não deveria ser chamados de cristãos. Eles não são irmãos em Cristo. Podem até dizer que pregam Cristo, mas não são irmãos em Cristo. Então, a salvação é única e exclusivamente por causa da graça de Deus, por meio da fé que eu exerço nesta obra de Cristo, então baseada nesta obra de Cristo e sempre para a glória de Deus. Qualquer algo a mais que alguém precisa fazer, qualquer obediência, qualquer boas obras, qualquer coisa que a pessoa precise fazer para a salvação, então ela não é considerada uma salva pelas Escrituras e então não deveria ser chamado de irmão, de cristão realmente. Então isso é o grande diferencial, é o que diferencia realmente denominações que têm aí as suas diferenças, grupos, aliás, até dentro da próprias denominações existem diferenças, isso é comum até,
Mas mesmo diante dessas diferenças, nós nos chamamos de irmãos, porque temos isso em comum, a fé, a revelação exclusiva da palavra de Deus, revelação específica e salvífica, que é somente aqueles 66 livros, a fé, enfim, esses elementos essenciais em comuns. E quando alguém coloca uma revelação a mais do que a Bíblia como infalível, independente da pessoa que tenha escrito ou dito, ou acrescenta ou tira alguma coisa da salvação em Cristo, então deveríamos tratar como uma igreja que não é cristã. Então isso é o que a Bíblia diz a respeito destas outras religiões cristãs.